O podcast Café e Vademecum está no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e YouTube. Iniciamos agora mais uma imersão profunda, totalmente focada na excelência jurídica. Exato. E, bom, para contextualizar quem nos ouve, a gente tem aquela estrutura clássica, né? A da persecução penal. Isso. O Estado, historicamente, sempre concentrou os esforços em apreender a substância entorpecente, prender quem faz o transporte, ou então desarticular crimes patrimoniais específicos. Mas e quando o grupo criminoso passa a, sei lá, cobrar taxas sobre o comércio local? Ou institui barreiras físicas nas vias públicas? Pois é. Ou até sabota os serviços de telecomunicação de uma comunidade inteira. Nossa, sim. E a resposta dogmática a essa substituição do poder estatal é justamente o nosso objeto de estudo de hoje. Com certeza. Vamos dissecar o marco inicial da nova lei. Os artigos 1º a 4º da Lei 15.358, promulgada em 24 de março de 2026. O propósito desta análise técnica é exatamente destrinchar esse novo paradigma do direito penal brasileiro. O que a gente observa na lei é uma mudança estrutural absoluta no ordenamento jurídico pátrio. Porque focar apenas no crime-fim se tornou insuficiente. Certo. Seja o tráfico ou o roubo, o foco legislativo e processual agora recai sobre a governança criminosa. O que se pune com um rigor inédito é o domínio coercitivo de territórios e populações. Independentemente de qual seja a atividade ilícita principal daquele grupo. Exatamente. E para o devido alinhamento de expectativas aos futuros delegados e promotores que acompanham este estudo, nossa abordagem aqui será estritamente objetiva. Técnica e desenhada para enfrentamento de provas objetivas, discursivas e orais em carreiras de alto rendimento, sem debates filosóficos. Perfeito. O debate manterá o rigor exigido pelas grandes bancas examinadoras tipo CESP e VUNESP. Sim, tudo focado na dogmática. Compreendido esse escopo, o artigo 1º atua meio que como a certidão de nascimento deste novo diploma legal. Exato. Ele abre os trabalhos. Mas do ponto de vista prático e dogmático, o que o difere tão radicalmente da Lei de Organizações Criminosas que a gente já conhece, a Lei 12.850 de 2013? Olha, essa é a primeira grande distinção que precisa estar clara para quem estuda. O artigo 1º da nova lei não é uma mera introdução declaratória. Ele altera alguma coisa concreta? Sim, ele altera drasticamente o objeto de tutela jurídica. A Lei 12.850 de 2013, que continua em vigor, possui um foco a partir de uma definição mais abrangente, né? Aquela da associação de 4 ou mais pessoas, estrutura ordenada. Isso. Divisão de tarefas e o objetivo de vantagem mediante infrações com penas superiores a 4 anos. Certo. E a Lei de 2026? O artigo 1º da Lei 15.358 recorta uma parcela muito específica e com um potencial lesivo infinitamente maior. O texto menciona de forma expressa organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares e milícias privadas. O próprio texto legal é taxativo ao afirmar isso. Que essas organizações atentam contra a paz pública, a segurança da coletividade e o funcionamento regular das instituições. Dá para observar uma elevação do bem jurídico tutelado aí? Com certeza. O legislador reconheceu de forma textual que o controle territorial armado não afeta apenas a segurança pública. Ele atenta contra a própria soberania estatal. Exato, contra a soberania e o monopólio do uso da força. O Estado constata que a sua própria existência naquelas áreas está ameaçada, sabe? Entendi. E é por isso que a característica estrutural mais marcante dessa lei é a transversalidade dela. Perfeito. Trata-se de uma norma de caráter sistêmico. O próprio artigo 1º lista uma série enorme de diplomas que sofrem alterações diretas por ela. Sim, o Código Penal, o CPP, a Lei de Crimes Hediondos, a LEP, a Lei de Drogas. O Estatuto do Desarmamento e até esferas que parecem meio distantes, né? Como o Código Eleitoral e as leis de apostas, as famosas BETs. Isso. E é fundamental pontuar aos candidatos que o contexto histórico dessa intensa virada legislativa tem sido amplamente documentado. Por portais jurídicos de referência. Como o Conjure J, além de pautar intensos debates nos plenários do STF e do STJ recentemente.
Mas espera aí, essa menção específica ao Código Eleitoral e às leis de apostas... As leis 13.756 e 14.790. Isso levanta um ponto de interrogação importante na cabeça de quem estuda. Por quê? Por que uma lei desenhada para combater o controle armado precisa alterar regulação de plataformas digitais de apostas? Qual é o raciocínio dogmático por trás disso? O raciocínio dogmático exigido nas provas mais complexas reside na compreensão da lavagem de capitais. E do financiamento, né? Exato, o financiamento contínuo. Há o reconhecimento expresso pelo legislador de que a estrutura logística exige um fluxo financeiro massivo. Para compra de armamento de guerra e manter o poder armado. Pois é, esse capital ilícito frequentemente é lavado por meio de plataformas digitais de apostas. E, paralelamente, o domínio do território é convertido em currais eleitorais. Influenciando o controle político. Isso, a transversalidade da lei permite que a persecução ataque a ponta armada e a matriz financeira simultaneamente. A investigação não pode mais se limitar à apreensão do fuzil. A lei agora impõe o rastreio do fluxo financeiro que comprou aquele fuzil. Exatamente. Bom, uma vez que a lei identifica esse inimigo ultraviolento e estabelece a atuação sistêmica, ela precisa fornecer o instrumento penal. O que nos leva à espinha dorsal do diploma legal, o artigo 2º. É aqui que a gente encontra o caput que tipifica um novíssimo crime de domínio social estruturado. Sim, o texto estabelece que constitui crime, independentemente das razões, a prática de uma série de condutas por integrantes dessas organizações. E o que salta aos olhos imediatamente é a pena base. De 20 a 40 anos de reclusão. Caramba! A severidade dessa pena altera todo o cálculo de prescrição e progressão no ordenamento. Altera completamente. Mas vamos dissecar a tipificação legal. O inciso 1º menciona utilizar violência ou grave ameaça para coagir a população com o propósito de impor controle geográfico. A dogmática inova ao punir o mero exercício da governança. O verbo núcleo não exige a consumação de um homicídio autônomo. Pune-se o ato de substituir o Estado. De ditar as regras de convivência. E lendo os incisos seguintes, a literalidade impressiona. São táticas quase bélicas. O inciso 2º tipifica o emprego de armas de fogo de uso restrito, explosivos e inova mencionando agentes biológicos, químicos ou nucleares. E o inciso 3º pune a colocação de barricadas, a destruição de vias públicas para impedir a polícia. O inciso 4º detalha o controle comercial, imposição de taxa sobre gás e internet. Tem ainda a tipificação de ataques a instituições prisionais e sabotagem de bancos de dados públicos. Nossa, é muito abrangente. A análise dogmática desse dispositivo exige atenção. O crime é formal e se consuma com a mera prática de qualquer dessas condutas. Contudo, há um elemento normativo indispensável. O agente deve atuar obrigatoriamente na qualidade de integrante dessas organizações ultraviolentas ou milícias. Exato. Além disso, o dolo exigido é específico. Abrange o propósito inequívoco de impor domínio territorial. Ou embaraçar as instituições do Estado. Perfeito. Mas aqui surge o que eu considero o maior desafio dogmático desta lei. O divisor de águas para as carreiras policiais. Sim, o parágrafo 5º deste artigo 2º. A punição de atos preparatórios. É um ponto crucial. O texto dita que aquele que praticar atos preparatórios, com propósito inequívoco de consumar qualquer conduta, estará sujeito à pena do crime consumado. Com uma causa de diminuição de 1/3 até a metade. Na sistemática do Código Penal clássico, isso soa como uma heresia jurídica, né? E como? Como a doutrina e as bancas devem interpretar essa ruptura? Essa é, sem dúvida, uma ruptura absoluta da regra geral do direito penal. Para contextualizar quem se prepara, a teoria do iter criminis se divide em cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. Sendo a regra matriz a impunidade da cogitação e da preparação. Isso. Exige-se o início da execução para que o Estado possa intervir por tentativa, conforme o artigo 14 do Código Penal. Ou seja, se um grupo está só desenhando um mapa de uma via para futuramente instalar barricadas. Pela regra clássica, um mero ato preparatório impunível. O Estado teria que cruzar os braços.
E esperar eles começarem a colocar as barricadas. Exatamente. A falha estrutural do sistema anterior estava nessa espera obrigatória. E a Lei 15.358, no parágrafo 5º, estabelece uma exceção legal expressa. O legislador optou pela tipificação autônoma da preparação, então? Sim, a barreira da punibilidade foi recuada. Se houver o propósito inequívoco e, atenção, essa palavra vai ser a chave probatória, a preparação já é crime. E a pena não é branda. Nem um pouco. Aplica-se a pena do crime consumado, de 20 a 40 anos, aplicando só a diminuição. O objetivo é fornecer segurança jurídica para as forças policiais intervirem antes, né? Neutralizar o grupo na fase logística sem a defesa alegar a tipicidade. Compreendida essa estrutura do tipo material e essa antecipação da punibilidade, precisamos analisar o processo. O aspecto processual e de execução não foi menos severo. Avançando para os parágrafos 7º, 8º e 9º do artigo 2º. O que muda concretamente na gestão penitenciária para as lideranças no parágrafo 7º? Introduz uma diretriz mandatória. Pessoas condenadas ou cautelarmente custodiadas com indícios concretos de liderança vão para presídio federal. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Em estabelecimento de segurança máxima. O detalhe para provas. Não é uma faculdade do juiz da execução estadual. É imposição legal, ex vileges. Isso, visando o isolamento absoluto da cadeia de comando para impedir a governança de dentro do cárcere. E logo na sequência, o parágrafo 8º opera um deslocamento de competência gigante. De enorme relevância. Ele determina que homicídios conexos aos crimes do artigo 2º serão julgados pelas varas criminais colegiadas, citando a Lei 12.694. Mas espere. A Constituição Federal não garante o tribunal do júri para crimes dolosos contra a vida. Excelente questionamento. É exatamente essa aparente contradição que o examinador vai usar. Como se sustenta dogmaticamente? A regra geral constitucional é de fato a competência do júri, mas o parágrafo 8º retira do júri clássico apenas os homicídios conexos ao domínio social estruturado. Esses passam ao crivo de um colegiado de magistrados. A finalidade legislativa é proteger a integridade e a imparcialidade do juiz singular e dos jurados leigos, que estariam sujeitos a retaliações. A diluição da responsabilidade em um órgão colegiado é a resposta institucional. Perfeito. O que nos leva ao ponto de maior sensibilidade constitucional nas provas discursivas, o parágrafo 9º. Sim. O dispositivo diz textualmente que a prática dos crimes deste artigo é causa suficiente para preventiva. Exato. Se eu leio isso rapidamente, minha inclinação é assinalar que criaram a prisão preventiva automática. O legislador está sobrepondo a lei à análise do magistrado. E é aí que o candidato com estudo aprofundado se salva. A literalidade tensiona a estabelecer uma prisão ex lege, uma presunção absoluta. Mas a análise sistemática e constitucional é implacável. O nosso ordenamento não comporta prisão cautelar automática. Ou seja, a exigência de fundamentação concreta, prevista no artigo 312 do CPP e na Constituição, permanece inabalável. Rigorosamente. O parágrafo 9º deve ser interpretado como uma forte presunção relativa. Uma facilitação argumentativa para o delegado e o promotor. Isso. Atesta que o fumus comissi delicti já traz altíssimo grau de periculosidade, mas não dispensa o magistrado de demonstrar o periculum libertatis. Fundamentado em elementos empíricos da situação fática, a estratégia para concurso é: na objetiva, a literalidade da causa suficiente é considerada correta. Mas nas fases discursivas, a resposta exige demonstrar a inconstitucionalidade da prisão automática e pedir a individualização cautelar. Excelente. Delineado o crime principal, passamos agora aos artigos 3º e 4º, o cerco logístico. O artigo 3º introduz o crime autônomo de favorecimento ao domínio social estruturado, focado na asfixia da logística. E como se estrutura esse tipo penal? É um clássico tipo penal misto alternativo: fabricar, ceder ou transportar armamento, financiar a organização. Prestar serviço de contabilidade para o grupo também, né? Ceder imóveis e inova, ao punir até aquele que alega falsamente pertencer à facção para obter vantagem. Nossa, a pena é gravíssima. Reclusão de 12 a 20 anos. O legislador optou por punir toda a cadeia de suprimentos de forma autônoma.
Compreendendo que o domínio territorial não sobrevive sem essa rede de apoio. E para amarrar, chegamos ao artigo 4º. Ele atua em duas frentes vitais. Primeiro, no parágrafo único, ele resolve uma potencial antinomia jurídica. Como assim? Categoriza expressamente essas condutas e a milícia privada do Código Penal como formas especiais de organização criminosa. Posso deduzir que, sem isso, a defesa argumentaria que as ferramentas da lei de organizações criminosas não poderiam ser aplicadas? Esse seria o grande vácuo defensivo. Haveria insegurança sobre técnicas de investigação, Mas com a categorização literal, o delegado e o MP têm respaldo para pedir interceptações, infiltração de agentes. delação premiada, ação controlada, utilizando todo o arcabouço da Lei 12.850. Por fim, o caput do artigo 4º. Ele determina a inclusão expressa dos crimes de domínio e favorecimento no rol da Lei 8.072. Lei de crimes hediondos. Todos são considerados hediondos, para todos os fins. Quais as consequências imediatas disso? Atrai o rigor máximo do sistema penal. Veta fiança, anistia, graça e indulto. Processualmente, prazos diferenciados para a temporária. Que passa a ser de 30 dias prorrogáveis. Exato. E na execução penal, eleva as frações para progressão de regime, restringindo o livramento condicional, o cerco jurídico mais restritivo do ordenamento. Chegamos agora aos minutos finais da nossa imersão. É o momento da revisão tática focada. Para os concursos de promotor e delegado, encarando CESP e VUNESP. Sim, o bate-pronto dogmático dos principais pegas de prova dos artigos 1º a 4º. Vamos repassar 4 pontos. Primeiro, atos preparatórios. A regra do artigo 2º, parágrafo 5º. A banca dirá que a pena é autônoma ou a preparação é impunível. Incorreto. É a pena do consumado com redução de 1/3 à metade. Segundo ponto. Prisão preventiva do parágrafo 9º. Atenção ao modelo de prova. Na objetiva, a causa suficiente está certa. Na discursiva, tem que demonstrar que a automática fere a Constituição, precisando do 312 do CPP. Anotado. Terceiro alvo. Deslocamento de competência do parágrafo 8º. Homicídios conexos saem do júri e vão para varas colegiadas. A banca dirá que todo crime de facção vai a júri popular. Falso. E o quarto ponto. Hediondez. O examinador tentará criar diferenciação de gravidade. Mas o crime de domínio e o de favorecimento são estritamente hediondos. Mesmo para quem só provê a logística financeira ou finge pertencer ao grupo, atrai todas as vedações. Perfeito. Para finalizar, deixo uma reflexão puramente processual para quem estuda para peças práticas. Qual seria o grande desafio? O desafio na prática será a distinção probatória. Como o inquérito vai diferenciar a mera associação para o tráfico da configuração do domínio social estruturado? A clareza nessa distinção de onde termina a venda de entorpecentes e começa a governança territorial. Exatamente. A resposta a isso será o verdadeiro diferencial nas provas futuras. Uma provocação excelente que exigirá muito estudo. Encerramos por aqui nossa imersão de hoje. Ressaltamos que é indispensável a leitura atenta da letra seca da Lei 15.358 para os certames. Isso aí. Bons estudos, excelente preparação aos candidatos e até a próxima análise jurídica.